Olá, tudo bem com você? E chegamos aqui a esta aula tão legal, tão bacana, que vai falar sobre o trabalho remoto. Muitos profissionais hoje em dia optam, né, começaram a optar pelo trabalho remoto, até por conta de algumas facilidades e até por questões de economia e qualidade de vida. Quando a gente fala de grandes polos, né, as pessoas elas perdem muito tempo, né, e o tempo ele é muito precioso, no deslocamento da sua casa ao trabalho, do trabalho para a sua casa, enfim, acaba se perdendo horas preciosas em trânsito. Mas, independente de onde você estiver, pode ser até uma cidade pequena, que o trânsito não seria tão caótico assim, traz aí um certo conforto quando nós pensamos em trabalho remoto. É óbvio que tem que ter algumas disciplinas, né? Não pode se confundir o seu trabalho com as coisas que você acredita que deva fazer na sua casa, né? Bom, quem participou do desafio sabe, né? Ouviu falar do teletrabalho. Ele começou a ser regulamentado, isso mais nos órgãos públicos, de 97 a 99, até mais por algumas, né, situações que você já resolvia por telefone, chegando à internet, não mais só a internet a discada na época, e as coisas, né, foram melhorando em termos de atendimento, de resolução, né, de problemas que você não precisava mais estar presencialmente. É claro que tudo isso veio gatinhando, veio encaminhando, né, aos poucos, e até que quer dizer, muitas coisas, muitas profissões surgiram também, aliados à internet e através da internet, né? E foi mudando toda uma concepção, mas mesmo assim, aqui no Brasil a gente tinha ainda muito essa questão, do trabalho, presencial. Claro, né? Nós tivemos aí uma reforma trabalhista em 2017, onde acabou regulamentando as questões do trabalho, é, home office que nós falávamos, a gente nem falava de trabalho remoto, né? O trabalho home office tinha que ter certos quesitos para que isso acontecesse, e com o advindo, né, dos acontecidos em 2020, a lei ela flexibilizou uma condição e já não se tinha tantos requisitos assim para que você pudesse trabalhar home office. Então, eu vou falar home office e trabalho remoto, porque logo depois que dessa entrada em grande massa do trabalho home office, começou a se perceber uma qualidade de vida no trabalho remoto. E o que que seria aí o trabalho remoto? O trabalho remoto, nós estamos aí pensando em uma qualidade de vida superior até mesmo do trabalho home office. Muitos profissionais ainda, né, esperavam aqueles 30 dias para que você, né, para que ele saísse de férias, pudesse se divertir junto à família e tudo mais. E hoje em dia, na realidade, você não precisa esperar um determinado período, né? Existem muitos trabalhos, né, que a pessoa, por exemplo, eu tenho, né, vou marcar uma viagem agora em abril, para a Europa. Só que eu não estou de férias, eu estou trabalhando também, porque eu trabalho numa modelagem remota e não mais home office. E home office, né, se nós formos traduzir isso ao pé da letra, quer dizer um escritório em casa. Mas quando nós falamos de trabalho remoto, você pode estar em qualquer lugar do país e do mundo. Então, o trabalho remoto, o que que ele acabou trazendo? Ele acabou trazendo uma outra facilidade. Então, você não precisa esperar um período determinado para que você faça essa viagem. Então, eu posso viajar para a Europa, por exemplo, agora em abril, levo o meu computador, meu smartphone, e eu estou em viagem, a passeio e trabalhando tudo ao mesmo tempo. Então, isso traz uma qualidade de vida muito interessante para as pessoas. Mas com o advindo de 2020, essa flexibilização de você poder trabalhar em casa, alguns requisitos que eram um pouco mais taxativo a partir da reforma trabalhista que ocorreu em 2017, aí flexibilizou tudo isso, e os profissionais, né, que já tinham alguns, né, vários e milhares aí, já trabalhando de uma modelagem remota, mas não se falava tanto. E a questão é você poder trabalhar, quando a gente fala remoto, é você não ter um lugar físico, né, estruturado, né? Então, o trabalho home office é o escritório em casa, e o trabalho remoto você pode estar em qualquer lugar, inclusive no hotel, inclusive na praia. Você pode estar resolvendo as coisas de um lugar que você está a passeio. Então, isso ganha-se qualidade de vida e tempo.
Mas para tudo isso precisa de disciplina, porque ao contrário do que se pensa, o trabalho remoto ou o trabalho home office, ele não é nem mais fácil nem mais difícil, ele é o trabalho. Só que às vezes existe uma confusão pelo fato de eu não estar no ambiente corporativo, trocando com pessoas, eu não tenho um ponto para ser registrado. Na realidade, o trabalho home office ou remoto, ele é muito mais traduzido pelos resultados que a pessoa traz. Claro, existem alguns trabalhos que têm aí carga horária de 6 horas, que você tem um horário determinado para começar e um horário determinado para encerrar suas atividades. Existe o ponto, né? Ponto dentro do software. A partir do momento que você loga, você já está trabalhando, e existe todo ali um relatório de produtividade. Então, isso é muito bacana. Eu vou compartilhar aqui uma tela, ou algumas telas com vocês, porque essa é a primeira aula introdutória para a gente trazer algumas questões que facilita muito. Tem profissionais que, desde o advindo dos acontecidos em 2020, falava que não se adaptava, até mesmo o estudo remoto, né? Nós tivemos aí alguns preconceitos, né? Ah, nossa, está estudando remotamente, mas a questão maior aí é a questão da disciplina. Então, se você tiver disciplina, você vai fazer o que precisa ser feito. E o que é mais importante quando a gente fala de trabalho remoto, né? É você levantar, fazer toda uma rotina, como se você estivesse saindo de casa e se trocar. Você está sempre vestido como se você estivesse pronto para sair. Claro que se você estiver na sua residência, né, você pode estar calçando um sapato mais confortável, uma roupa mais confortável, mas isso não quer dizer que você não deve estar arrumado, né? O exemplo da professora aqui, alguns dias da semana, como eu sou consultora organizacional, eu estou em loco dentro das empresas, mas eu trabalho home office, tá? E esse trabalho, esse escritório que vocês estão olhando, uma parte física extra da minha casa, onde é um escritório de fato. Eu estou todo dia pronta para fazer uma reunião. Eu posso abrir a câmera em qualquer lugar, eu estou trajada, eu estou vestida para o trabalho. Ele é um adendo da minha residência. Só que eu estou no trabalho, eu não estou na minha residência. Então, essas coisas não se confundem. Então, isso precisa de muita disciplina, porque é muito fácil você abrir a porta do escritório e já está dentro da sua casa. E essas coisas não podem se confundir, porque aqui é o local de trabalho. Então, aqui precisa de disciplina, né? Precisa do controle e gestão do tempo e tantas outras coisas para o trabalho remoto. Não consigo trabalhar remotamente, nem home office, nem estudar. O advindo de 2020 mostrou ao contrário, né? As pessoas foram se adaptando, claro, né? A adaptação ela demanda um tempo, mas ela facilitou, né, a vida de muitos profissionais. Tanto é que tem alguns até hoje que estão home office e não querem voltar porque descobriram que isso traz muita qualidade de vida e acaba trazendo também. É obrigado a se adaptar? Não, mas se nós queremos flexibilidade e mais oportunidades dentro desse mercado que nós vivemos, que existem várias modalidades de contratação também, nós temos que nos flexibilizar e tentar nos adaptar à medida do possível. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. E quando a gente fala de trabalho remoto ou trabalho home office, nós estamos pensando em avante, né? E ter conquistas, né? E conciliar a vida também familiar com o trabalho, não ter tanta ausência, né, da sua pessoa. Então, isso é muito bacana. Então, no trabalho remoto, vou mudar a tela aqui para vocês. Ele traz aí certas vantagens, né? Então, trabalho remoto, eu vou para cima, vou voando, e vou aí conseguindo e conquistando algumas coisas na minha vida. Só que tudo isso precisa planejamento. Planejamento, a questão do horário que você vai trabalhar, o horário que você vai fazer as suas coisas pessoais e o seu trabalho propriamente dito. Você precisa também ter ideias, né? A ideia é muito bem-vinda. Como que eu vou fazer? Eu não tenho nenhuma mesa de escritório, mas será que eu posso transformar, por exemplo, a mesa de uma copa no meu trabalho? Em que horário eu vou poder fazer isso?
Será que eu tenho que adquirir uma mesinha pequenininha? Tem empresas que deram toda uma estrutura para a pessoa trabalhar em casa, cederam, né, o computador, cederam uma mesa de escritório, uma cadeira. É muito importante que nós pensemos nisso também, se nós formos nos enveredar para o trabalho home office. Agora, o trabalho remoto é muito difícil, porque você pode estar aqui, pode estar no Chile, pode viajar para outros estados do país, pode estar fora do país, e nem sempre você vai estar com uma mesa do escritório, né? Se você estiver no hotel, ainda que você consegue esse tipo de coisa, mas é importante saber que quanto mais confortável você estiver, como se estivesse dentro de um ambiente corporativo, é melhor. Então, essas ideias, como que eu vou fazer, como que eu vou planejar, como que eu vou estruturar, qual é o espaço, um cantinho da minha casa que eu consigo transformar aí em home office? Sempre dá, tá? A estratégia, né? Qual que é a estratégia utilizada para conseguir esse trabalho remoto? Quem lembra do desafio vai se lembrar que procurar o trabalho presencial, híbrido ou remoto, ele também é um trabalho. Exige o quê? Um tempo para que vocês possam fazer essa busca, se candidatar a essas modelagens de vaga, porque não existe só CLT, existe a parte do contrato, existe a parte que você é autônomo e emite um RPA, ou a empresa vai emitir um RPA, ou vocês precisam abrir uma MEI, e vocês emitem uma nota da prestação de serviço e recebem por isso, ok? Então, são as estratégias. E, claro, né, o seu marketing, né? Como que você está fazendo o seu marketing pessoal? Como que você está lidando com o seu networking? Como que você está promovendo que você faz esse tipo de trabalho? Eu tive uma cliente que foi, ela da cidade de Orlândia, ela vinha fazer coach de carreira comigo todos os sábados. Na época, ela estava com 60 anos e durante a semana ela estava procurando emprego e ela preferia vir aos sábados. Foram 10 encontros, né? Porque ela gostava de vir no shopping em Ribeirão Preto, então sempre ela passava no shopping e levava algumas coisas para o seu netinho. E na época ela já queria trabalhar, né? Ter aí um trabalho de prestação de serviço, e vou dizer o que aconteceu com ela, porque ela está atuante até nos dias atuais. E conversando com ela, eu falei assim, olha, existem várias possibilidades, você pode ser uma assistente, né, de várias empresas para poder fazer aí o seu trabalho. E na época nós desenvolvemos o cartão de visita, aquele que era impresso ainda, ou offline, né? Nós desenvolvemos esse cartão e ela começou a fazer propaganda dela, que ela era uma assistente, que ela poderia trabalhar em várias empresas. E na época, voltando para a cidade dela, ela conseguiu. 3 dias da semana ela ia num supermercado, isso tudo sem ser CLT, prestadora de serviços. Ela trabalhava na cobrança e ela fazia as cobranças dos clientes que estavam em atraso. E 2 dias da semana ela trabalhava numa loja de conveniência, trabalhando na área administrativa. Olha que coisa super interessante. Eu tenho contato com todos os meus clientes, com todos os meus mentorados, os meus coaches, com todas as empresas que eu presto consultoria, e obviamente com ela não é diferente. Então, hoje, né, desde o Advim de 2020, ela se tornou uma assistente virtual. Então, ela tem 3 clientes que ela cuida da área financeira, ela tem acesso às contas, faz o contas a pagar, atende clientes, ela faz a cobrança, ela manda o orçamento e ela continua atuando, né? Tem mais de 60 anos, obviamente, que veio fazendo os aniversários, então ela mudou toda a estratégia dela, né? Lembrando que nós temos um tópico aqui que nós estamos falando de estratégia, e virou uma assistente virtual, então, da área administrativa. E ela está trabalhando, atuando. Então, nós precisamos ter ideias, né? As ideias aqui não de como eu vou fazer da minha casa esse trabalho, mas ideias de quando acontece alguma coisa, como eu transformo aquilo na minha prestação de serviço de uma coisa física, como que eu transformo ela para um trabalho home office. Então, está aqui as ideias, está o marketing que precisa ser feito, o seu marketing pessoal, o seu marketing profissional.
e você está sempre conectado com pessoas, né? É, quietinhos, no cantinho da casa, sem conversar com ninguém, pouco alguém ou uma empresa vai te encontrar, até mesmo uma parceria. E pode ser trabalhos free também. Um trabalho que é por algum período, um trabalho também de prestação de serviço temporário. E vem a pergunta, e por que não? Então, nós temos que estar aí abertos a possibilidades. O mundo ele está cheio de possibilidades e nós temos que estar aberto a ela. Eu posso não querer uma possibilidade que chegue até a mim ou uma oportunidade, mas que o mundo está repleto de possibilidade, ele está. Resta saber se nós queremos. E aí amanhã ou depois, falar, nunca tive oportunidade. Talvez você não quis a oportunidade, mas a oportunidade você teve. Bom, e nós precisamos aí acertar o alvo. O que é acertar o alvo? Ser contratado para poder fazer todo esse trabalho. Então, tem um lugar certo, tem uma forma certa. Nós vemos em algumas redes sociais, olha, renda extra. Você pode ter renda extra, não tem problema nenhum. Eu tenho alguns trabalhos que geram renda extra. No Brasil, ele foi voltado para uma outra situação. Acho que o pessoal não entendeu direito, mas o marketing multinível, ele é uma fonte de recursos, ele traz uma renda extra, para algumas pessoas se tornou renda principal. Então, a questão do marketing multinível, se você tiver com uma rede, aí nós vamos falar de rede, né? Networking, a rede de contatos, né? Então, assim, é um trabalho muito interessante. Eu estudei muito sobre isso, li alguns livros relatando, em alguns países desenvolvidos, aquilo já funciona há muitos anos. É que quando chegou aqui no nosso país mudou um pouco, mas é uma fonte de renda. Inclusive, o ano passado, eu dei aula para quase que 60 alunos para o Vale do Ribeira de uma forma online. E o que aconteceu? Né? Alguns deles, na faixa etária de 16, 17 anos, que era a faixa etária, era até no máximo 19. Eles estavam no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Alguns deles, até mesmo rapazes, né, não só as moças, eles já tinham se enveredado por essa questão do marketing multinível, porque a região deles é uma região um pouco carente de oportunidades, né? E eles já estavam ganhando aí um dinheiro referente a isso. Então, estavam conseguindo ajudar na sua família. E teve um relato muito bacana que o rapazinho, ele tem toda uma questão de trabalhar voltado a essa área de medicina. Ele sabe que na cidade dele ele não vai poder ficar, ele vai ter que sair dali, ele vai ter que mudar. E ele já trabalha com essa questão do marketing multinível, comercializando, na realidade, produtos, né, de higiene pessoal, produtos da linha da beleza, né? E ele consegue, dentro da situação e da região dele, de 500 a 600 reais mensais. Se você for ver, que é um rapaz que estudava no curso regular, à noite tinha a aula comigo e ainda conseguia ter uma fonte de renda. Ele falou que ele estava juntando todo esse dinheiro para quando ele terminasse o ensino médio, ele ia mudar da sua região para ele poder cursar o que ele queria. Então, tudo é possível. Ninguém diz que não dá trabalho. Trabalho dá trabalho, né? Mas a questão é do que eu quero, quanto que eu vou me dedicar. Silvia, é difícil fazer esse tipo de coisa? Sim, é difícil. É difícil tentar vender? Sim, é difícil. É difícil tentar fazer um contato por telefone, vender alguma coisa? Sim, é muito difícil. Mas é difícil ficar sem trabalhar? É. É difícil não ter renda? Sim, muito difícil. É difícil não acertar o alvo? Sim, é muito difícil. É difícil ficar sem perspectiva? Sim, é muito difícil. Na realidade, tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Você só precisa escolher qual difícil que você quer passar. Se é o difícil tentando fazer algo, se é o difícil não fazendo absolutamente nada. Então, assim, não tem algo que seja extremamente fácil e que você vai lá e, nossa, olha aqui, estou aqui sentado o dia inteiro e eu só estou recebendo meus dividendos e não precisei fazer nada por isso.
Até você chegar neste ponto, houve trabalho. E também não foi fácil. Quem trabalha com investimento sabe, até começar a ter aí a sua lucratividade, receber os seus louros, né? Dá muito trabalho e é difícil. Só que será que não é mais difícil ficar sem dinheiro? Então é isso, gente. Nós temos que estar aí abertos a possibilidades, né? Existem várias opções para que a gente encontre, né? Então, esse trabalho. Eu estou dando aqui 3 opções. Numa outra aula eu vou explicar isso mais detalhadamente, mas existem sites, né? Vagas.com, Indeed, Indeed, não é Indeed, gente, é Indeed, Cato. Tem algumas redes sociais que vocês verificam aí que passam tem aí, eu estava falando da renda extra, né? Renda extra, compre um kit. Veja, gente, um trabalho remoto, um trabalho home office, um trabalho de prestação de serviço, um trabalho autônomo, geralmente são com empresas. Geralmente são com empresas, a não ser que você forme aí uma parceria. Então, nós temos que procurar esse trabalho remoto, esse trabalho home office, em lugares e sites sérios, né? Cuidado com os anúncios, né? Essa facilidade. Venha trabalhar comigo, ganhe de 6 a 7, 8 mil, sem experiência. É, olha, nós temos que racionalizar, né? Então, trabalhos sérios são, né, encontrados e buscados em empresas sérias, em sites sérios. Não é em qualquer lugar. Então, tomem cuidado com esse tipo de anúncio. Se fosse tão simples assim e tão fácil, você não estava aqui estudando comigo, eu não estaria aqui dando aula, estava todo mundo fazendo o que é prometido em alguns anúncios que nós vemos pela internet. Então, não é tão simples assim, então cuidado, não vão se enveredando por coisas que não investiguem. Por isso que na outra aula eu vou passar para vocês aqui um passo a passo para que vocês encontrem as vagas em empresas em situações sérias, existentes. E claro, né? Nós precisamos ter umas ideias aí que se destacam, né? Eu escrevi ideias aqui, nossa, ideias, está faltando aí, mas são ideias, gente. A gente vai seguir aqui que dá para entender. Quais as ideias que eu tenho para também conseguir uma outra fonte de renda, né? Nós temos que ter ideias. Existe só o trabalho, né? Será que para que eu comece a me destacar numa situação, como que eu posso ofertar os meus serviços, aquilo que eu sei fazer? Então, geralmente, uma ideia traz uma outra ideia. Então, a gente precisa ter ideias que se destacam para promover a nossa imagem, promover aquilo que nós sabemos fazer. E como que a gente tem ideias, né? Qual é o lugar, de que forma nós temos ideias nos movimentando? Precisa existir um movimento, nós precisamos estar fazendo. Uma coisa que você faz já te dá um insight para uma outra situação. E, de repente, você pode estar fazendo um trabalho remoto ou um trabalho home office, não somente para uma empresa, talvez para 2. Eu conheci no ano passado, o ano passado, 2022, né? Estou gravando em 2023, então vai depender da época que você está vendo esta aula. Uma pessoa que ela tem, na época, o ano passado, deve ter ainda 45 ou 46 anos, que fazem mais de 7 anos que ela só trabalha home office. E ela trabalha para várias empresas. Ela trabalha para várias empresas que vendem planos de saúde. Ela trabalha para várias empresas que vendem seguros de automóveis, seguros residenciais, seguros para prédios comerciais. E ela faz isso tudo remotamente da casa dela. 7, 8 anos já fazendo isso. Então, ela descobriu, então, uma ideia. Eu tive uma ideia que me surgiu uma outra ideia que eu fiz, lembra, acertar o alvo? Uma oportunidade acontecer. Então, ela é uma prestadora de serviços de vários segmentos que ela aprendeu e consegue ter aí a sua renda e não pensa
em um trabalho físico, presencial, dentro de uma única empresa. Esse trabalho, ele me gera aqui uma situação de eu poder trabalhar em vários segmentos e me geram renda. Então, ideias trazem ideias, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E quais são, né, as vantagens de você trabalhar home office ou remoto? Lembre-se, gente, tudo tem vantagem e tem desvantagem, todos eles. E a gente vai falar das vantagens, tá? Economia em transporte, rotina mais saudável sem passar horas em trânsito, mais tempo e proximidade com a família, aumento de produtividade no trabalho, redução de custos com alimentação fora de casa, autonomia sobre as horas trabalhadas e qualidade de vida. Olha que ótimo. Qual que seria uma desvantagem? Você está próximo da sua casa ou dentro dela e esquecer que você tem aí um cronograma de horas para trabalhar. Você procrastinar, não ir para o trabalho. Então, isso pode acontecer. Você misturar o tempo do seu trabalho com as atividades que você faz para a sua família ou para a sua casa. Então, por isso que nós temos que ter disciplina. Então, as desvantagens nós já sabemos. Mas, em comparação, as vantagens, né, em comparação com a desvantagem, a vantagem é muito maior. E se eu for trabalhar presencial? Tudo isso daqui vira desvantagem. Tudo que eu estou falando aqui. Você não tem economia em transporte, você vai passar horas no trânsito, então é fácil saber qual que é a desvantagem do trabalho presencial. E qual é a vantagem do trabalho presencial? É você sair um pouco fora, né, da sua casa, é você ter contato com outras pessoas, é você ficar mais antenado com as coisas que estão acontecendo. Mas, Silvia, a professora está falando que se eu ficar em casa, eu não vou ficar conectado e antenado com as coisas que estão acontecendo para o mundo do trabalho? Não, você está de frente para uma internet, você pode estar toda hora fazendo e tendo aí um curso, um treinamento, lendo uma notícia. Você que está aqui agora, que está fazendo esse curso numa modelagem home office, ou talvez remota, que esteja, ou talvez até no celular ou no notebook, ou nem esteja na sua casa, você pode estar nesse momento aqui passeando e mesmo assim está estudando, então você não fica desconectado. Nós estamos o tempo todo aprendendo algo e você está fazendo isso exatamente nesse momento, adquirindo informações e já tendo ideias. E qual que é a estrutura que se precisa para trabalhar home office? Preferencialmente, uma mesa e uma cadeira confortável. Nós não estamos falando de luxo, conforto. Porque se você vai passar algumas horas do seu dia sentado, você precisa estar numa cadeira que não te dê dor nas costas, né? Um cansaço nas pernas. Um espaço recluso, longe de barulhos e distrações, para poder se concentrar. Vou trabalhar na minha sala, mas eu tenho membros na minha família que assistem televisão na sala. Como que você vai trabalhar? Vou trabalhar na cozinha, mas toda hora tem alguém aqui pegando um cafezinho, alguém que vai fazer o almoço. Como que você vai trabalhar na cozinha? Eu posso arrumar um lugar no quarto? Sim, você pode arrumar no quarto. Eu conheço pessoas que fizeram um cantinho no seu quarto, é uma mesa com o seu computador ou seu notebook, tem uma cadeirinha, não precisa ser cadeira com rodinhas, pode ser uma cadeira um pouco mais confortável, aquelas de escritório que tem os pezinhos. A gente vê muito dessas cadeiras quando nós vamos numa recepção de um lugar e nós sentamos para aguardar. Pode ser aquela cadeira. Nós estamos falando aqui de conforto e não de luxo. Então, pode ser aquela cadeira. Ela arrumou um espaço no seu quarto, um ambiente iluminado. Por que iluminado? É muito ruim você trabalhar no escuro e, dependendo de onde você trabalha, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, você vai ter que fazer aqui uma reunião online. Então, as pessoas precisam te ver, precisa estar um ambiente mais claro. Então, posicione, se você for fazer no seu quarto, a sua mesa de frente para a sua janela, onde que entra a luz natural, e você vai ter que estar com a luz artificial ligada também. E uma boa conexão com a internet se faz necessário, então, preferencialmente, se vocês puderem ter uma internet a cabo, né? Eu tenho um aparelho de internet, eu vou cabear ele. Tem um Wi-Fi que vai pegar para a sua Smart TV, para os telefones, para os outros membros da casa,
mas eu tenho eu pus um cabo, aquele cabo azul que todo mundo um dia já conheceu. Tem pessoas que eu acho que não conhecem mais, né? Mas você conecta, porque a estabilidade da internet fica muito maior, né? E lógico, um ambiente mais arejado para que você não fique num ambiente sufocado, né? Sufocado, tem que ter troca de ar, você não pode estar passando muito calor, então que tenha. Não tem o ar-condicionado, Silvio, coloca um ventilador para que você possa trabalhar. Se eu for fazer uma videoconferência, por exemplo, com o meu gestor, você põe esse fone para você poder falar. Esse fone é do celular, ele tem uma redução de ruído. Às vezes você vai falar sem o fone, aquilo dá eco, e o computador e o notebook, eles têm uma tendência de captar o som ambiente. Então, ele vai captar todo o ruído. Então, esse fone com o áudio também, ele reduz muito os ruídos, então é interessante que você tenha. Não é caro. Geralmente os telefones celulares já vêm com o foninho, e se por acaso o seu quebrou, você não tem mais, acho que R$ 30 hoje em dia, na data de hoje, você consegue comprar, não é caro. Até pela internet você compra isso, chega na porta da sua casa, ok? Se você tiver como fechar a porta do ambiente que você está trabalhando, se aquilo não te incomodar, você continua, mas sempre lembrando que a qualquer momento você pode estar conversando com o cliente de vocês. Ok? Bom, então essa ficou a primeira aula, e na segunda nós vamos já para a prática, aonde procurar, de que forma procurar o trabalho home office ou o trabalho remoto, e a professora vai ficando por aqui, e a gente se encontra aí na próxima aula. Tchau, tchau!